Romanos 8, 28, o que que diz? Quero ensinar algo para a igreja, talvez um dia eu pregue isso aqui, mas não é essa a mensagem, mas eu vou deixar esse ensinamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lutero diz que se sobrasse só a carta de Romanos e João, o evangelho estaria salvo. Realmente, o conteúdo, a consistência de Romanos é fantástico. Estude o livro de Romanos e você vai ser enriquecido grandemente. E é uma declaração, uma promessa fantástica à igreja, que todas as coisas contribuem, uma promessa que dá fé, esperança, motivação a nós. Só que há muita confusão na interpretação desse versículo, né? O meio carismático, e principalmente os neopentecostais, que é o advento que vem ramificando de 30 anos para cá, e tem se manifestado em todo o mundo, o neopentecostalismo, é um movimento novo, e principalmente os carismáticos, entendem que esse versículo, Deus está ensinando que todas as coisas cooperam bem para os que amam a Deus. Ou seja, esse versículo é uma prova que para os cristãos, tudo vai correr bem, tudo vai caminhar para o bem, que é a vontade de Deus, que sempre estejamos bem, que nunca passemos aflições, que nunca venhamos a sofrer, que é sempre a vontade de Deus o bem. Não é a vontade de Deus que fiquemos doentes, não é a vontade de Deus que nos falte dinheiro, não é a vontade de Deus a pobreza, não é a vontade de Deus as enfermidades, não é a vontade de Deus situações difíceis. Segundo a interpretação deles, é a vontade de Deus sempre o bem, que tenhamos dinheiro, saúde, felicidade, paz, prosperidade. Por isso é o advento do neopentecostalismo, que também se desenha como uma igreja triunfalista. O que é triunfalista? Só vitória, tudo é vitória, né? O crente não pode perder, não pode andar em derrota, não pode bater carro, não pode pegar gripe. Se acontecer uma epidemia na cidade, o crente não pode pegar, ladrão não pula na casa de crente, enfim, é o triunfalismo. Não pode chorar, crente triste, cuidado irmão, não chore, né? É o triunfalismo, que o neopentecostal, o carismático, na sua maioria, não digo todos, entende. Então todo mundo vai na igreja para buscar a bênção, para buscar a vitória, né? E se por acaso não ocorre isso com você, tem demônio na sua vida. Você ficou doente? É Satanás. Você não prospera? Não tem fé. E está acontecendo tribulação na sua vida, irmã? Reveja seus conceitos. Não é a vontade de Deus a tribulação. A vontade de Deus é a maré mansa, é a paz, a paz perpétua, o bolso cheio, felicidade, né? Vai vir um tsunami aqui, só a sua casa que não vai ser destruída, né? Fica tranquilo. É isso que se prega. Mas nós estamos rindo, mas a maioria de nós pensa assim. E esse movimento inflou, porque a proposta é boa. Aí temos o advento da teologia da prosperidade, que Deus enriquece através da fé. Esse movimento então lotou, inchou. Essas igrejas então proliferaram em toda a nação brasileira, em todo mundo, mas vou dizer em âmbito nacional, porque a proposta é muito boa. Nós vivemos num país economicamente falido. Desde que você nasceu, aquele que tem aqui pouco mais de 30 anos, ouve falar de crise. Essa crise. Salário mínimo nunca foi acessível, nunca foi muito grande. O índice de desemprego, mesmo com esse governo, ainda é muito grande. Ou seja,
é um país com dificuldade financeira e o índice de pobreza, de miséria é muito grande. Então se lança um projeto, se lança um marketing, que igrejas estão dando oportunidades de enriquecimento, baseando-se apenas na fé em Deus. O que? Deus já é algo bom, nós vivemos num país cristão, Deus já é algo aceito, já não temos dificuldade das pessoas crerem em aceitar Deus. Agora, dizer que Deus ainda enriquece, isso é bom demais. Então esse marketing explodiu como rastro de pólvora. Então essas igrejas estão lotadas. Por quê? Porque um país economicamente, financeiramente quebrado, vai ter nele inaugurada, formada, fundada, a abertura de milhares de igrejas que estão prometendo a prosperidade financeira mediante a fé. Então toda a nação está correndo para esses templos, e esses templos incharam. Por quê? Porque não é a vontade de Deus a pobreza, não é a vontade de Deus andar com esse carro velho, não é a vontade de Deus andar sem carro, não é a vontade de Deus ganhar essa bicharia, né? Então, baseado nisso, funda-se esses templos, com essa doutrina e essa teologia. Essas igrejas incharam, essas igrejas lotaram. Só que elas estão criando um bando de cristãos interesseiros, materialistas e naturais. E essa teologia não tem fundamento algum nos 4 evangelhos de Jesus Cristo, e nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas pastorais, e nem nas epístolas gerais. Para fundamentar essa doutrina, eles têm que tirar textos do Antigo Testamento, judaizantes, promessas que estão limitadas para Israel e para o Antigo Concerto, que não se consumarão na graça, pois o Antigo Concerto consistia no externo, o Novo Concerto consiste no interno. A circuncisão não é feita mais na carne, mas no nosso coração. Então essa teologia não procede de Jesus, não procede do Evangelho, não procede de Deus, é natural, é humana, é carnal e é diabólica, não é de Deus isso. Você não vai encontrar, qual passagem Jesus trata de dinheiro nos 4 evangelhos? Pouquíssimas, e uma das poucas é com o jovem rico. O que ele diz? Ele não diz para o jovem rico prosperar mais, ele não diz que o dinheiro pode trazer alguma coisa, ele diz: o dinheiro está matando você, jovem rico. Se quiser herdar a vida eterna, vende tudo que tem e distribua aos pobres. Então, das únicas passagens, ele manda tirar o dinheiro e não dar. Paulo, em todas as suas cartas, o que ele vai escrever? Não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Tendes o que comer e com o que se vestir, com isso contentais. Onde está a prosperidade? Deus faz, Deus abençoa, abre porta, prospera, é óbvio que Ele faz, mas isso não é o cerne do Evangelho, isso não é a espinha dorsal do Evangelho. Eu não professo fé em Cristo para obter algo terreno, eu professo fé em Cristo para obter algo eterno. A bênção na terra é consequência da minha salvação. Agora, não é a prioridade do cristianismo. Então, é a vontade de Deus. Segundo advento, o curandeirismo. É a outra igreja e outra doutrina e teologia que inchou, né? As curas imediatas, os milagres instantâneos. Quem não quer? Estamos debaixo da lei do pecado, e com o pecado trouxe a imperfeição, trouxe as enfermidades. Todo ser humano tem doença. Quem aqui nunca foi no pediatra desde criança? Você
vive frequentando hospitais, pronto-socorros, emergências, não porque você tem algum problema grave, é porque a lei do pecado trouxe a imperfeição no sistema criacional, no organismo do homem. Então o homem tem a tendência da enfermidade, ou seja, vivemos num mundo doente, e numa nação onde o sistema de saúde é precário. Você que mora perto de uma grande capital sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que é uma consulta pública. Você sabe o que é fazer uma cirurgia. Ou você sabe o que é adquirir uma prótese pelo meio público. É terrível. Então há enfermidades, anomalias, há inúmeros tipos de câncer, há AIDS, há uma série de doenças incuráveis, as que são tratáveis, mas são caríssimas, não estão no poder da massa curar, ou seja, milhões de doentes em todo o globo. Aparece uma igreja dizendo, Jesus cura tudo isso na hora, Jesus faz num estalar de dedos. Vem cadeira de rodas, cego, paralítico, aleijado, canceroso, artroses, artrite e toda sorte de enfermidades. Quem não é doente? Então essas igrejas incharam, porque não é a vontade de Deus essa dor. Não é a vontade de Deus a doença. Não é a vontade de Deus que você espirre. Não é a vontade de Deus viver nesse quadro. Se você está vivendo, é uma maldição na tua vida. Se você está vivendo, são demônios na tua vida. Se você está vivendo, é uma prova que Deus não está te aceitando. Você está reprovado, porque um aprovado não fica nesse estado. Deve ser a sua fé. Você não é um crente bom. Você é um crente fraco, você está em falta com Deus, por isso está nessa cadeira de roda, por isso pegou essa doença, por isso está sofrendo esse mal. Então é lançado sobre nós, que a pobreza, a dificuldade financeira, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra miséria, não é o desejo de Deus, e se você está passando, você está contrariando a Deus. Segundo, as enfermidades, se você as possui, você não é a vontade de Deus, você está contrariando de alguma maneira, você está debaixo de uma maldição, você é um endemoniado, ou coisa desse tipo. Então esses dois adventos, são os que estão predominando o evangelho mundial, nos Estados Unidos da América, que é onde que se exporta o evangelho para o Brasil, por isso que o Brasil está essa corrupção bíblica, teológica, hermenêutica, exegética, cristã. Sabe por quê? Porque o Brasil é americanizado, ele é colonizado na sua parte industrial pela América, na tecnologia pela América, nas indústrias pela América, e o evangelho também, somos catequizados pela América. Os congressos e conferências, 90%, quem que vem fazer no Brasil? Americanos. Os pastores conhecidos antigamente por homens de Deus, estão se associando com quem hoje? Os renomados, americanos. Então a América exporta tudo, exporta bênção, exporta maldição, exporta pornografia, exporta violência, pedofilia, exporta imoralidade, e exporta também a teologia da prosperidade, e exporta também o curandeirismo. Esses dois adventos são os que estão caracterizando a igreja contemporânea, a igreja moderna. E a nação brasileira é regida por esses dois segmentos, milagre e prosperidade. Igreja que não tem isso, não presta, não é avivada, não tem Deus. Porque onde tem Deus, tem que haver milagre contínuo, e onde há Deus, tem que haver prosperidade, vida boa, comida, e etc. E isso está regendo o evangelho brasileiro. Essas anomalias cristãs, e você não vai encontrar respaldo bíblico
para a prioridade que eles estão dando a isso. Eu não estou dizendo que Deus não faz. Escute aqui, saiba ter equilíbrio. Nós não podemos sair de um extremo e para outro. É isso que a igreja não tem. Ela era tradicional, não dava um pio no culto. Amém, glória a Deus. Aí ela vai dizer, eu tenho que ser avivada. Agora grita demais. Tem que ter o meio. Não oro em língua, não creio nos dons, porque isso só foi para a igreja de Atos, e depois que a Bíblia foi formada, os dons cessaram. Então é tudo liturgia. Não, aí depois que vai crer, não, agora eu creio. Ou é profecia, visão, revelação, se não eu não acredito. Não, tem que ficar no meio, meu irmão. Nós temos a cultura tradicional, que é a melhor teologia do mundo, e nós temos o fervor do pentecostal. Isso tem que ser unido. Agora o que a gente encontra? Pentecostal que não sabe nada de Bíblia, de teologia, e tradicional seco, frio, vazio. Agora tem que unir-se essas duas gamas: conhecimento bíblico, teológico, e piedade, fervor, devoção. Aí, meu irmão, é a igreja de Atos. E o que acontece? Esses dois adventos estão regendo. Então, como eu disse, não é prioridade, mas não estou dizendo que Deus não faz. Deus cura, óbvio que cura. Opera milagres, óbvio que opera. Deus abençoa financeiramente, óbvio que o faz. Mas isso não pode ser o pilar da nossa teologia. Se a prosperidade for o pilar da nossa teologia, então não é Cristo a pedra fundamental, é Mamon. É Mamon, Deus da riqueza. Se é o curandeirismo, meu irmão, que é o pilar da nossa fé, então talvez não é Cristo a pedra fundamental, talvez é Baal, fertilidade, carnalidade. Temos que tomar cuidado. Então Deus faz, mas não é prioridade. Então isso está regendo, e o que está acontecendo? Por causa disso, nós estamos caminhando a passos largos. Escuta o que eu estou dizendo. Como eu disse a você, não vim aqui para receber améns, nem para oba-oba. Longe de você achar que o templo de Deus, que o culto é algo para satisfação carnal. Você está de brincadeira. Todas essas pessoas que estão sentadas aqui são sacrifícios depositados no altar. O altar representa a presença de Deus. Então o culto só tem um significado: a adoração a Deus. Você não vem na igreja para receber, você vem na igreja para dar. E Deus, por sua misericórdia, te retribui. Então cada pessoa sentada é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Então isso aqui é para a glória dele, não é para satisfação. Um louvor não é para satisfação carnal. Um louvor não é para, ai que arrepio. Não, o louvor é para adorar aquele que vive para sempre. A palavra é para nortear a igreja, para que essa adoração seja contínua e melhore a sua qualidade. Então o que está acontecendo? Estamos caminhando a passos largos por uma descaracterização. O evangelho está se descaracterizando, irmão. Se você hoje olhar uma pessoa passando, um budista passando, você vai ver uma túnica, uma indumentária, cabeça raspada, você vai dizer assim, é um homem religioso. Se você vê uma freira, crucifixo, você vai dizer, é um homem religioso. Mas hoje, se você vê um pastor passando, talvez você vai dizer, é um homem de negócio. Está indo assinar cheque, gravar programa, está indo vender, comprar, está indo participar de alguma marcha, atrás de algum político. Perdeu-se o perfil do sacerdote, está se descaracterizando. Perdeu o perfil do cristianismo. Hoje você não faz diferença. Porque está escrito em Malaquias, e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será que Deus no seu santo trono, quando tende a espiar a terra e olha para baixo, nota alguma diferença hoje entre ímpio e justo?
Será que ele vê alguma diferença lá na escola entre o aluno cristão e o aluno ímpio? Ou será que o aluno cristão é pior do que o ímpio? Será que quando ele olha na empresa e vê empregados ímpios e justos, ele vê alguma diferença? Ou ele tem visto que o justo é pior do que o ímpio? Quando ele vê famílias justas e ímpias, ele vê que pais, mães, filhos justos têm sido pior do que ímpios. Está havendo uma descaracterização. Sabe por que está havendo? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Sabe por que está havendo uma descaracterização do cristianismo, do cristão, do sacerdócio? Porque esse movimento aí com o título de gospel evangélico, essas ramificações neopentecostais, não estão possuindo fundamento bíblico, teológico, histórico. Estão sendo formados por cultura secular, ciências sociais, ciências humanas, psicologia. Isso não é o evangelho. Igrejas que fazem culto de regressão, espiritismo, nova era, budismo, inserido dentro do seio da igreja, com o título de evangelho. Ninguém pode pôr outro fundamento. Meu irmão, qual que é o fundamento para a abertura de uma igreja? A palavra. Para o sacerdócio, a palavra. Para o louvor, a palavra. Para os encontros e congressos, a palavra. Para a forma de receber o novo convertido, a palavra. De formar ele, a palavra. De levantar o obreiro, a palavra. De disciplinar um membro, a palavra. Como mexer com as finanças, a palavra. Um pai, palavra. Como ser um pai bíblico, a palavra. Uma mãe bíblica, a palavra. Um filho bíblico, a palavra. Um marido, uma esposa, um funcionário, um patrão. É a palavra que fundamenta o cristianismo. E nós estamos vendo hoje o quê? Todo esse movimento aí não tem respaldo bíblico, não há teologia, não há exegese, não há conteúdo bíblico histórico. Por que Martinho Lutero pregou as 95 teses na catedral de Wittenberg? Porque estava havendo uma descaracterização do cristianismo naquela época, estava havendo paganismo, liturgia, culto a Maria, culto aos santos, as imagens, venda de indulgências. Então abriu-se uma nova cartilha, bula papal, encíclica, e aquilo estava fundando a fé e não a palavra. Então Martinho Lutero vai escrever sola escritura, só as escrituras. A mesma coisa, estamos arrumando apostilas, estamos arrumando, formando novos dogmas e fundando o evangelho atual nisso. São as encíclicas modernas, as bulas modernas. Nós criticamos a revista Sentinela e Despertai dos Testemunhos de Jeová, que se baseiam a fé naquilo. Nós estamos fazendo a mesma coisa com outras apostilas. Sabe quando você perde o fundamento? Não é quando você deixa totalmente a Bíblia, é quando você só tira trechos isolados dela. Porque se você abrir a Despertai e a Sentinela, há versículos. Se você abrir o livro de Mormon, há versículos. Se você abrir até o Evangelho de Allan Kardec, lá também há citações do Evangelho. E o que acontece? Um texto fora do contexto é suficiente para criar uma heresia. Lembra em Atos 17, dos cristãos bereanos? Consultavam todo dia nas Escrituras, para ver se essas coisas eram sim. Agora hoje, o que a igreja está fazendo? O meu povo, disse o Senhor através de Oséias, se perde. Isso que está acontecendo aí, por falta de conhecimento. Outras traduções, o meu povo é destruído. A igreja está destruída moralmente, psicologicamente, está destruída espiritualmente, biblicamente, por falta de conhecimento. Fundamento. Meu irmão, o que está acontecendo? Você não pode, a Bíblia diz, não creai em todos os espíritos, antes provai-os. A mesma coisa, que espírito que está por trás desse movimento gospel? Que espírito que está por trás desse louvor contemporâneo? Esse ministério de adoração contemporânea, o que de bíblico tem nisso?
Nós temos hoje um advento da tecnologia, então a consistência tecnológica do louvor atual nunca existiu igual à tecnologia. O poder aquisitivo que esses grupos têm nunca houve, porém estão secos da revelação de Deus, da graça de Deus, do evangelho genuíno, da consagração. Você vai ver, a equipe é formada por mundanos, são técnicos e profissionais da música que não têm qualquer ligação com a cruz do Calvário. Melodias e ritmos copiados do mundo, afinal, Deus é o Senhor dos ritmos. Então nós temos que crer que Deus é o criador do mal, e nós não podemos crer nisso, que só porque há um ritmo foi Deus que criou. E isso está regendo, está dominando tudo, com título de adoração. Sabe o que essa adoração me lembra? Nadab e Abiú, duas pessoas despreparadas, não estavam preparadas para aquele ofício, não era a hora de servir, de queimar o incenso, e segundo o historiador Joséfo, eles estavam embriagados, foram ao altar oferecer a adoração daquela época. Deus os matou porque era fogo estranho, e é isso que tem que acontecido aí, fogo estranho, gente sem preparação, gente que não é preparada para o ofício, gente que está embriagada com o mundo, estão subindo e oferecendo falso fogo, falsa adoração. O que o louvor faz hoje é a celebração da carne. Meu irmão, se nós aqui, há uma matéria na psicologia, quando você estuda na faculdade, chama musicoterapia. É a maneira da música tocar nas nossas emoções, e tem um monte de gente, de ministro, de músico evangélico, usando essa técnica para dizer que é poder de Deus. Se subir um tecladista aqui tocar um ré menor e eu dizer para você, feche os olhos, você vai chorar. Só que isso não é poder de Deus. Baixa a carga elétrica, mexe nas suas emoções. Isso é aprendido numa faculdade de psicologia. A música pode ativar a sua emoção. Aí toda a igreja está chorando, e o músico, olha o poder de Deus. Quem te disse que é poder de Deus? Isso é uma forma de manipulação. Cuidado com isso. Deus usa os ritmos, usa as tendências, os louvores, usa, mas não são todos, e não é de qualquer forma. Então estamos aqui para aprender o fundamento. Está sendo tirado, todo ministro de louvor devia ser um teólogo, porque a adoração está ligada à teologia. Por quê? Porque você vai ler os salmos. O que é os salmos? O inário de Israel. O que está contido nos salmos? Todos os atributos de Deus, teologia. O que está contido nos salmos? O caráter de Deus, a personalidade de Deus. Então o inário de Israel revelava os atributos, a divindade, a personalidade de Deus. Então a adoração está ligada a conhecimento bíblico, está associada à teologia. Sabe cantar e sabe tocar, vem para cima, pode subir, está valendo. Como é que é isso? Olha a descaracterização. Você vai formar um líder hoje? Fala bem, tem uma boa eloquência, manda ele ler João, já vamos consagrar. Nossa, toca muito bem, cuida dele aí 2, 3 semanas, põe para cima. Quem te diz? Temos que voltar ao fundamento. Então isso está perdendo o perfil. Temos que voltar ao evangelho, voltar à pedra, à rocha fundamental que é Cristo. Temos que estudar de Gênesis a Apocalipse, temos que ler a palavra. Existem pessoas letradas em vários assuntos, mas analfabetas na palavra. Temos que ler a palavra, meu irmão. Você tem que ter, se você tem 3, 4, 5, 6, 10 anos de fé, você tem que ter lido a Bíblia no mínimo 4, 5 vezes. Se você tem 10 anos de convertido, você tem que orar, porque hoje o exegeta, o hermeneuta, hoje o professor de teologia deve ser o Espírito Santo da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Então eles interpretam tudo, toda essa confusão, muito dela parte da interpretação desse texto.
É a vontade de Deus que dominemos. O mundo é da igreja. E está sendo mesmo, né? Quer dizer, o mundo da igreja. Até deu certo. Temos que dominar. Temos que ser patrões, entrar na política, nos meios seculares. Vamos dominar a terra. Nós vamos dominar tanto a terra que nós vamos ficar nela desse jeito. Nós vamos morar nela. Porque se a perfeição vai se estabelecer na terra, para que céu? Para que arrebatamento? Para que vida eterna? Para que glorificação corpórea? Se Deus nunca vai deixar você ficar doente? Para que incorrupção corpórea? Se você sempre vai ser feliz, então não precisa de glorificação do corpo, nem de incorrupção do corpo, nem de arrebatamento. Deus vai fazer tudo na terra. Você vê como é judaizante, porque são os judeus que esperam isso. Por conta desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui, por você entender esse versículo, você tem que entender primeiro, o que é bem? Todas as coisas cooperam, a Bíblia não diz todas as coisas cooperam bem para os que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Logo eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Todos só tem um significado? Bem? Não. Quando ele diz todas cooperam para o bem, o que está inserido no todos não é só o bem, tem que estar o mal também. Todos, bem e mal, está dentro do contexto de todos. Então todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o povo de Deus. Então não é só o bem. E o que é bem? A resposta vai estar no 29, olha lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então vamos lá. Os que dantes conheceu, não vou entrar em eleição e predestinação, né? Os que antes da fundação amou, todas as coisas cooperam para que os que antes da fundação do mundo já amou. Quem? A igreja, eu e você. E para quê? Para que eles sejam conformados à imagem do seu Filho. Então, o bem aqui, sabe qual que é? Não é todas as coisas cooperam para você ficar bem. Todas as coisas cooperam para que você seja formado à imagem de Cristo. É isso que o versículo está dizendo. Então, o cristianismo, a vontade de Deus, não é que você fique feliz, que tenha dinheiro, carro, curas. Não é isso que o versículo está dizendo. Está dizendo que a vontade de Deus é que todas as coisas boas e ruins trabalhem para que você cresça à estatura de Cristo. É isso que a palavra está falando. Então o que eu aprendo aqui? Se a revelação do texto é que a vontade de Deus e tudo trabalha para que eu seja conformado à imagem de Jesus, para que eu cresça a estatura de Jesus, para que eu cresça em caráter, para que eu seja regenerado, para que eu cresça em graça, estatura diante de Deus e dos homens. Se a vontade de Deus é essa, então todas as coisas vão trabalhar, tanto boas como ruins. Então, meu irmão, para Deus não interessa você ter muito ou pouco. Não interessa se é uma situação que traz alegria ou não, desde que essa esteja trabalhando para a sua conformidade a Cristo. Você entendeu o que é que o versículo está tratando? Então ele está querendo dizer assim: você não está na terra por estar. Você não está aqui, as coisas que ocorrem na sua vida, doença ou riqueza, ou saúde, pobreza ou riqueza, elas não são para te dar conforto na terra, elas não são para estabelecer um padrão, um perfil aqui. Todas as coisas que ocorrem, elas estão convergindo para um só propósito: te levar para o céu. Entendeu? Como Pedro nos escreve: como forasteiros e peregrinos em terras estranhas.
todo mundo que está sentado aqui não é daqui. Você não tem nada a ver com Itaquaquecetuba, São Paulo, você não tem nada a ver com o PT, com o PSDB, você não tem nada a ver com a comida, com a ética, a sociedade daqui. Você é um forasteiro que está de passagem nessa terra, caminhando para a pátria celestial. Você tem que entender isso. Se entrar um cara ali agora, pastor, chapelão, botina até aqui, você vai assim, esse cara não é daqui ninguém usa chapéu aqui. Você vai olhar, bota terra vermelha, não tem terra vermelha, esse cara não é daqui. Aí chega um sotaque arrastado, falando, né? Nossa, o cara não é daqui. Por quê? Se veste diferente, fala diferente, tem uma conduta diferente. De onde que ele é? Ah, ele é de outra terra. Mas o que ele está fazendo aqui? Está de passagem. Assim deve ser nós. Vestimos diferente, falamos diferente, temos um caráter, uma conduta diferente. Por quê? Não somos daqui, estamos só de passagem, somos forasteiros em terras estranhas. A nossa pátria foi construída por um artífice que é Deus, é o céu. Então o que você tem que entender a partir de hoje? O evangelho verdadeiro, meu irmão, não consiste só em bênção, não consiste só em cura, não consiste só em alegria, não consiste só em prosperidade. Não é essa a espinha dorsal, a vertente genuína do evangelho. Mas tudo nessa terra, enquanto você é forasteiro, enquanto você está de passagem, todas as situações que ocorrem ao seu lado, só tem um propósito: formar a imagem de Cristo em você, fazer você crescer em graça, na espiritualidade, na santidade, na regeneração, na mente de Cristo. É isso. Então não é a vontade de Deus só cura, não é a vontade de Deus só paz. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se Deus prosperar você, te der, abrir uma porta financeira, e essa prosperidade te dada, cooperar para que você cresça a estatura de Cristo, Ele te dará. Se essa prosperidade financeira que você está pedindo não cooperar para isso, Ele não te dará. Se a enfermidade que você tem, que é a vontade de Deus que cura, como os carismáticos dizem, se essa enfermidade, através dela, ela está exercitando sua fé, trazendo humildade ao seu coração, essa doença está fazendo você dependente de Deus, e através dessa doença, Ele está conformando você à imagem de Jesus, Ele não vai tirar. Você já viu alguém numa cadeira de roda orgulhoso? É meio difícil, né? Então, coitado, está amaldiçoado, coitado, olha lá, é demônio, coitado, não tem fé para levantar. Não, ele podia falar assim: se eu levantar da cadeira eu não vou para o céu, porque eu sou arrogante. Então Deus está me deixando aqui, porque enquanto eu estou aqui, eu estou sendo conformado à imagem do Filho dele, eu estou crescendo em graça, eu estou sendo transformado, porque vocês não me conhecem, quão arrogante eu sou. Então por que você está julgando o irmão, falando que está debaixo de maldição? Talvez a cadeira de roda é uma bênção para ele. Está vendo como é que essa teologia é falsa? Como é que isso é mentira? Aí o irmão que é piedoso, santo, o irmão que é temente a Deus, mas não tem dinheiro, coitado, é taxado. Sua fé é fraca, tem demônio atuando na sua vida. Olha, que conversa é essa? Ao invés disso, eu tinha que olhar para ele. Que homem de fé, hein, meu irmão? Que mulher de fé, porque debaixo de toda essa adversidade, você não falta um culto, você não pega o que é seu, você não fere a verdade. Com certeza, Deus está enobrecendo o seu caráter, e muito, através dessa situação difícil. Todas as coisas cooperam. Meu irmão, teve uma pessoa lá na igreja, um casal, que deixou o carro parado na porta da igreja. Veio outro casal, num outro carro, fez uma curva e arrebentou o carro desse casal que estava na minha igreja.
arrebentou, destruiu. A pessoa que tinha batido no carro, não tinha condição nenhuma, era uma empregada doméstica. O seu marido, alcoólatra, e o carro muito velho. Se vendesse o carro, você não pagaria nem a lanterna do carro que foi batido. A dona do carro saiu lá fora assustada, meu Deus, e aí não sei o quê. Aí eles, não, a gente vai pagar, mas o casal humilde, pobre, a mulher doméstica, o marido com problema, alcoólatra. Imagina para esse casal que estava na minha igreja. Estavam congregando, adorando a Deus, servindo. E Deus deixa bater o carro. E Deus faz um negócio desse. Você está aqui adorando, teu carro está lá e vão roubar ele. Que Deus ruim, né? Ou será que sou eu que estou em pecado? Deve ser, né? Um demônio que entrou na minha brecha. Porque não é a vontade de Deus meu carro bater. Né? Pensa. Aí vai a aplicação do texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas as coisas cooperam para que a pessoa forme-se, cresça a estatura e o caráter de Cristo. Sabe o que aconteceu com a batida de carro? Pegamos o endereço dessa família. A mulher era desviada de uma igreja. O marido nunca foi crente. Alcoólatra. Visitamos ele, convidamos eles para ir a um culto. Faz um ano isso. Eles estão frequentando a igreja e o marido parou de beber. Aí você vai falar assim, mas não tem nada a ver com o que você falou. O que isso cooperou para o casal que perdeu o carro crescer em Cristo? E o casal que o carro bateu e perdeu tudo? Esse casal que teve o carro batido, o que perdeu, passou a cuidar desse casal. E ao cuidar de um homem alcoólatra e de uma mulher desviada, Deus estava formando Cristo neles, ensinando-os a amar, ensinando-os a ter paciência, ensinando-os a ser generosos, porque não cobraram nada, estavam formando Cristo neles, através de um acidente na porta da igreja. Então a batida do carro foi benéfica para este casal. E aí? Agora esse casal é obreiro da igreja. Antes da batida de carro não era. Quem quer virar obreiro aí? Levanta a mão. Vamos começar a bater seu carro então. Não cooperou, pastor? Carro na porta, rebenta o carro, crente lá adorando. Não pagaram, foram tudo do próprio bolso. Mas o que aconteceu? Viraram obreiros. Cuidaram da família, a família se converteu. E a família, porque o irmão que bebia não foi brinquedo não, viu? Aquele tratou os dois, formando a imagem de Jesus. Agora murmura, por que eu bati meu carro? Não vai ser obreiro. Deus não é sua vontade, porque lá naquela igreja do dízimo, diz que eu estou com demônio. Você está entendendo agora? Então o mal coopera, meu irmão. Tem gente que Deus tem uma palavra, uma promessa, vai levantar, só que tem orgulho. Deus não vai levantar gente orgulhosa, senão você sabe o que faz. Os grandes pastores dessa nação caíram, a soberba derrubou. E que coisa melhor para tratar o orgulho do que a humilhação. Então talvez você está sofrendo uma humilhação, porque Deus está te conformando à imagem de Cristo. Meu irmão, um acidente de carro, uma tragédia, se você é piedoso, fiel a Deus, Deus tem um propósito, não foi acaso, foi a permissão. Aquilo ali é para cooperar, meu irmão, para o teu caráter, para a tua maturidade, a sua dependência de Deus. Sou uma pessoa que, para chegar até aqui, jovem ainda como eu sou, o que eu passei de adversidade foi muito mais que eu passei de vitória. Só que todas aquelas adversidades que você não tem ideia, físicas, financeiras, familiares, perseguição de pastores ímpios, pastores iníquos,
pastores que, se você ler Acabe e Jezabel, são bonzinhos, e que eu não tinha ideia do sofrimento que eu estava passando. Só que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, ai de mim se não fosse aquele tempo, ai de mim se não fosse aquelas dores e aflições, toda aquela humilhação, perseguição, dificuldade, estava me conformando, trabalhando em mim, inserindo, moldando, esculpindo o caráter de Cristo. Você tem que entender isso. Se você entender isso, nunca mais você vai ficar frustrado. Sabe por quê, irmão? Essa teologia te deixa frustrado. Eu fiz a campanha para Deus curar, Deus não curou. E eles dizem que tem que curar. Se Ele não curou, você fica frustrada. Você começa a olhar para você, deve ser eu que não tenho fé. Eu devo ser má. Deus não deve me amar, porque curou da esquerda, por que não curou eu? O outro irmão recebe um emprego bom, você aquela vida, e você senta e fala, não, meu irmão lá comprou um sapato novo, eu não posso. Olha, o irmão estacionou com um carro bom, eu não tenho. Será que ele tem mais fé? Ele deve orar mais. Eu acho que eu não tenho. Será que Satanás está na minha vida? Então, as pessoas que não conseguem atingir esse padrão, que essas igrejas impõem, prosperidade, felicidade, paz e cura. Acabou, crente tem que ter isso. Coloca aquele padrão. Se você que tem fé em Cristo, sincero, fiel, não alcança isso, você fica frustrado. Você acha que tem algo errado com a sua vida. Você acha que você não é aceito. E a pior coisa que tem para um cristão, ele não se sentir amado por Deus. Ele não se sente amado, ele se sente inferior, rejeitado. E eu vou dizer algo para você, talvez você que está passando isso, são aqueles que Deus mais ama. Porque riqueza não é sinal de aprovação de Deus, milagre não é sinal de aprovação de Deus. Quem te disse isso? Ele diz, eu habito com o contrito e quebrantado. Você acha que milagre não está tendo mover na igreja, milagres, Deus está aprovando. Ah, é? Aonde Ele manifestou sinais e prodígios, como nenhuma outra era, e nem vai fazer? Aonde foi? No deserto. Mar abriu, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná descia do céu, roupa não gastava, calçado não gastava, codornizes vinham do vento oriental, prodígios. Imagina você criar essa toalha do nada, pega nada, sua mão vazia, cria essa toalha para mim, só ela. Deus criou organismos vivos, codornizes. Ele criou não só a matéria inanimada, mas animada, orgânica. Onde você vai ver prodígios iguais? Abrir mar, 2 arranha-céu na esquerda e uma direita, e passar seco. Tinha que ser mucoso, barro. O israelita batia o pé, o velho tossia. Nossa, para. Né? Devia relar o dedinho na parede. Nunca manifestou sinais assim. Era a prova da bênção de Deus, era a prova da aprovação, foi o lugar que Ele mais se manifestou as maravilhas. Oh, maravilha, né? Alguém entrou na terra prometida. Deus não aprovou a conduta daquele povo, Deus rejeitou, era de dura cerviz. Então manifestação de poder não é sinal da aprovação do cristianismo, do evangelho professado, meu irmão. Cuidado com isso. Então o que eu quero te ensinar? Crie uma geração frustrada. Não se frustre, meu irmão. O termômetro não é a vida de outro, porque você é uno. Deus só fez você. A maneira que Ele trata com você não é como Ele trata com o outro, porque o outro não é igual a você. O que para o outro é bênção, para você pode ser maldição. O que para o outro é maldição, para você pode ser bênção. Somos exclusivos, individuais, unos em toda a terra. Para aquele ali, Deus conforma ele à imagem de Cristo, dando. Para outro, Deus conforma a imagem de Cristo, tirando. Aquele ali, Deus
cura para ele crescer na fé. Outros Deus faz permanecer doentes para crescer na fé. Mas tanto um como o outro estão aprovados, não tem demônio coisa nenhuma, meu irmão. Não deixam de ser amados, são amados por Deus sim. Quem era mais amado por Deus, Davi ou João Batista? Davi tinha um palácio. Davi era um dos homens mais ricos. A oferta para o templo, quando Davi deu, foi 7 bilhões de dólares. 7 bilhões em ouro, Davi ofertou para o templo. Davi. E João Batista? Uma capazinha, um embornalzinho de mel, com gafanhoto. Eu conformo Davi com o império e as riquezas. Eu conformo João Batista com a pobreza, mas tanto um como o outro são amados de mim. Salomão, mais rico que o pai, te darei riquezas que nenhum outro antes de ti, nem depois de ti terá. Elias, mora ali no ribeiro de Querite, vai comer 2 refeições, uma um corvo traz de dia, outro corvo traz de noite, e bebe do ribeiro, ao ponto do ribeiro secar. Quem que ele amou mais? Tanto um como o outro, meu irmão. Aquele eu vou trabalhar dessa maneira, e vai escrever Provérbios, Cantares, Eclesiastes, vai escrever os minutos de sabedoria, que não são Dalai Lama que escreveu não, Salomão. O outro, eu acho que eu não vou deixar você provar a morte não, filho, vem vivo para cá, numa carruagem de fogo. E não tinha nada, a Bíblia diz, Elia o Tisbita, veio de Tisbé, nada, tinha uma capa, coitado, viveu da mão de uma viúva, quase foi morto por uma bruxa. Deus estava conformando Elias, a imagem do seu filho, ou seja, santificando, aperfeiçoando Elias daquela maneira, e Salomão daquela outra. Você quer outra então tremenda? Jesus curou algum paralítico nos evangelhos? Sim ou não? Sim. Mais engraçado que lá em Atos, o aleijado de Formosa, quem se lembra? Quem curou aquele? Pedro. Só que aquele aleijado do templo de Formosa já estava vivo na época de Jesus, porque foi recente aquele fato. Só que ele não foi curado na época de Jesus. Você já imaginou um aleijado chegar diante de Jesus e não ser curado? Então o que está errado? Jesus não é falso profeta nem charlatão. O milagre é autêntico. O aleijado, será que não tinha fé? Mas na época de Jesus, do ministério terreno, o aleijado não foi curado, porque ele estava na mesma região. Ele veio a ser curado só lá, por Pedro, no templo chamado Formosa. E o que eu aprendo com isso? Deus olhou e disse, não é o tempo de você ser curado. Porque se você se levantar daí, vai atrás de mulher, vai pecar e vai para o inferno. Há ainda uma necessidade de você crescer em santidade, e as pernas coxas estão trabalhando para isso. Aguenta mais um pouco aí, até crescer a estatura do meu filho, ou a minha estatura. E lá em Formosa, talvez depois de ter visto não ser curado, talvez depois de ter visto, prestado atenção mais nas palavras de Jesus do que nos milagres, aquele aleijado se santificou, se arrependeu, amadureceu na fé, algo ocorreu nele, para que quando chegasse lá em Formosa, agora sim, levanta e anda. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é tremendo para a sua vida. Não precisa mais de você ficar se lamentando, ao invés de perguntar, por que o Senhor permitiu, por que o Senhor não tira isso, por que você não me cura? Você devia perguntar, qual o seu propósito para essa enfermidade? Qual o seu propósito para esse acidente? Qual o seu propósito para que aconteça, o Senhor permitir essa tragédia ocorrer? O que tu queres me ensinar? O que tu queres me mudar? Aonde tu queres que eu melhore? Porque o Senhor permitiu,
E poderia não ter permitido, é a soberania de Deus. Mas se o Senhor permitiu, é para fazer algo na minha vida. É para que eu vença o orgulho, é para que eu vença a imoralidade, é para que eu seja fiel à esposa, é para que eu não seja um homem avarento, é para que eu me santifique, é para que eu seja dependente do Senhor. É por isso, meu irmão, é para que eu me conforme à imagem do seu Filho, é para que eu deixe de ser carnal, hipócrita, racional, iracundo, soberbo, materialista, vaidoso, e seja um homem do fruto do Espírito, que tenha a mente de Cristo, que tenha longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É assim que temos que interpretar o texto, para você nunca mais ser frustrado. Acabei falando que não ia pregar, essa preguei. Então esse é o seu propósito na terra, te conformar à imagem do Filho. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes é fácil a gente reconhecer aí fora que o ministério não é de Deus. É fácil a gente reconhecer, criticar outros que não creem na fé verdadeira. É fácil a gente elogiar os heróis da fé, Moisés, Paulo, Elias, John Wesley, Lutero. Agora o difícil é fazer como eles na nossa vida prática. E eu te pergunto, você tem feito? Você tem sido conformado à imagem de Jesus? Quando você é um pai conforme Cristo? Você é uma esposa conforme Cristo? Você é um filho conforme Cristo? Você é um funcionário conforme Cristo? Ou você se senta aqui, dá glória, canta bem, chora, mas quando sai aquelas portas é uma pessoa tão comum como o ímpio? A sua fé é professada com línguas estranhas, com glórias, roupas, ou ela é professada com frutos no caráter? Você pega o que não é seu, mente na empresa, cobiça mulheres dentro da própria igreja, e Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la no seu coração, já adulterou com ela. Não precisa ir para a cama com a mulher para adulterar. A sua mente, o que tem ocupado ela? Tudo que é puro, tudo que é reto, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupar. Ou são pensamentos viciosos? A Bíblia diz que no trono do julgamento seremos julgados por ações, obras e pensamentos. Sabe quantos pensamentos nós temos por dia? Mais ou menos 40 mil pensamentos. Se você tiver um pensamento só ruim por dia, e num ano você vai pensar 365 maus pensamentos, só por esses dá para ir para o inferno. E eu duvido que você tenha um só ruim. Seus olhos estão conformados à imagem de Cristo? Você fica na frente da internet vendo pornografia, fica na frente da TV vendo novela e minisséries profanas? Você xinga ainda às vezes? Mente, dependendo de quem é. Eu não estou. Ah, é assim lá na tua casa? Ah, dependendo de quem eu não estou. Como que é? Como que usa o dinheiro? Como que usa o dinheiro do Senhor? Como que estão as dívidas? O nome? Somos crentes. Somos crentes. Temos assim, o nome dos crentes, mas não temos o caráter dos crentes. Isso é ser conformado à imagem de Jesus. Pressiona Jesus quanto ao dinheiro. De quem é a esfinge? De César. Dai a César o que é de César. Olha Deus cumprido com a sociedade. Olha Deus cumprido com a sociedade. Olha Cristo cumprido. Não é só no mundo espiritual não, é no natural também. Depois vão cobrar imposto dele e de Pedro. Pedro não tinha, ele emprestou para Pedro. Pegam do peixe, para mim e para Pedro. Vida correta, irmão.
Conformar a imagem de Cristo, resumindo, significa crescer na santificação, crescer na estatura moral de Deus, é ser moralmente como Cristo, é ser santo, íntegro, reto, é ser um homem de oração, de conhecimento bíblico, é ser uma pessoa que ama e respeita o próximo, e ama a Deus sobre todas as coisas, é um homem que lá na escola trabalha, as pessoas têm que olhar, esse cara é forasteiro, essa menina na escola, esse rapaz no emprego, na rua é forasteiro. Por quê? Porque não veste igual a gente, não fala igual a gente, não pensa igual a gente, é estranho, ele é completamente diferente. Aí um outro vai dizer, não é forasteiro não, aquele ali é cristão, aquele ali é crente em Jesus, aquele ali é conformado à imagem de Cristo. É assim que se professa o verdadeiro evangelho. Que assim seja na sua vida. Que nós venhamos a orar para isso. Por isso. Oremos por isso. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça.